Glória a Jesus. Graça e paz, igreja. Aleluia. Pode acender a cruz para mim, querido? Aleluia. Quero ver o rostinho de vocês. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Sem demora, eu convido você a abrir a sua Bíblia, o exemplar da Sagrada Escritura, no livro de Eclesiastes, capítulo 3. Uma palavra, uma passagem que muito conhecida, talvez você já ouviu outras vezes ou muitas vezes. Talvez até esteja aberto lá a Bíblia no seu criadinho ali em Eclesiastes, na sua estante, em Eclesiastes capítulo 3. Antes de iniciar a mensagem, essa passagem, eu quero louvar e agradecer a Deus em primeiro lugar por estar aqui, sendo um canal de bênção, um instrumento para a tua vida nessa noite. Agradecer a vida do pastor Jefferson e também a todos os pastores que estão aqui nessa noite, vai ouvir, a palavra do Senhor através da minha vida. Quero dizer que eu honro a vida de vocês, cada um de vocês, e que a graça, a bondade e a misericórdia do Senhor possa nos alcançar nessa noite. Amém? E quando eu entrei aqui hoje, eu estava conversando com uma irmã e nós estávamos falando sobre situações da nossa vida, tempos que vivemos em Deus e com Deus, as experiências que Deus nos permite passar. E há determinadas épocas na nossa vida que nós passamos com Deus, que eu comentei com ela que nós vivemos em Deus estações. A nossa vida, ela é feita de estações. Assim como existe aí a primavera, o verão, o outono, o inverno, a nossa vida também, nessas fases, nós passamos por momentos bons, por momentos mais ou menos e por momentos difíceis. E para quem me conhece, que eu sempre ministrei, eu sempre falei que o fato de sermos cristãos, de sermos filhos de Deus, isso não significa que você está envolto numa bolha. Obviamente que Deus, Ele vai dar livramento para mim, para você. Deus, Ele vai cuidar, Ele é o nosso refúgio, Ele é a nossa fortaleza e Ele nos livra do mal. Mas existem situações em que nós vamos passar fases, estações em que vamos viver na nossa vida, que nós vamos achar muitas das vezes até que estamos abandonados, que Deus nos esqueceu. Nós vamos passar o inverno com Deus também. Tem fase na nossa vida ali que quem nunca aqui, na fase do verão, é só glória a Deus, aleluia, é prosperidade de um lado, é felicidade do outro. E aí daqui a pouco a gente começa a perceber que o outono vem chegando, a situação começa a estreitar e daqui a pouco, quando você menos espera, você está no inverno. O inverno com Deus é aquele momento que às vezes nós precisamos da Armando Coque, Armando Reteté, que chega para nos dar um renovo, para nos chacoalhar, sabe? Aquele inverno que nós precisamos de oração, precisamos daquele momento com Deus e dizer: Senhor, eis-me aqui, Senhor, me ajuda, fica comigo, eu não sei o que está acontecendo, abra os meus olhos, os meus ouvidos espirituais. E nessa noite eu não sei como você entrou aqui, qual é a estação da sua vida que você está vivendo em Deus, mas se você está vivendo no inverno ou se você está no verão, hoje o Senhor, Ele tem uma nova unção, um tempo novo de unção para a sua vida. Eu muito me alegrei quando o pastor aqui tomou a palavra e ele começou a orar para os empreendedores, para os empresários, abençoando a igreja, e algo que ele disse aqui, sendo liberado uma nova unção, sendo liberado um novo tempo para a sua vida. E eu creio que nessa noite, nessa quinta-feira que o Senhor marcou para mim e para você, vai ser um divisor de águas na nossa vida. Só eu que creio, só eu que recebo. Aleluia! E nas estações existem os fechamentos, os fechamentos de ciclo. Existem os momentos que nós vamos encerrar ciclos.
E eu tenho uma certa dificuldade com o encerramento de ciclos, eu tenho uma certa dificuldade com aquilo que é novo, né? E eu acredito que não seja só eu que tenha dificuldade. Tem gente que está tudo bem, glória a Deus, aleluia. A mudança, né? Vem uma mudança repentina, a pessoa já toca o barco e vai para frente. Outras fica meio perdida, mas consegue seguir o fluxo. E outras tem aquele incômodo, aquela retenção com o novo. Mas o Senhor, Ele, nessa noite, em nome do Senhor Jesus, eu quero profetizar sobre a sua vida, que há uma nova unção sobre nossas vidas nessa noite. Eu acompanho uma pessoa e a pastora Viviane Martinello, ela tem alguns livros, e eu baixei um livro dela, que tem uma frase que diz assim: quem não sabe terminar, não está pronto para começar. Olha que forte, que não é nenhum versículo bíblico, é uma frase dessa pastora. Quem não sabe terminar, não está pronto para começar. Abra a sua Bíblia em Eclesiastes, capítulo 3, e nós vamos fazer menção da palavra. Para tudo há uma ocasião certa, há um tempo certo para cada propósito debaixo do céu. Quais são esses propósitos? Quais são esses tempos? Tempo de nascer e tempo de morrer. Tempo de plantar e tempo de arrancar o que se plantou. Tempo de matar e tempo de curar. Tempo de derrubar e tempo de construir. Tempo de chorar e tempo de rir. Tempo de prantear e tempo de dançar. Tempo de espalhar pedras e tempo de ajuntá-las. Tempo de abraçar e tempo de se conter. Tempo de procurar e tempo de desistir. Tempo de guardar e tempo de jogar fora. Tempo de rasgar e tempo de costurar. Tempo de calar e tempo de falar. Tempo de amar e tempo de odiar. Tempo de lutar e tempo de viver em paz. O que ganha o trabalhador com todo o seu esforço? Aí Salomão vai dizer assim: tenho visto o fardo que Deus impôs aos homens. Ele fez tudo apropriado ao seu tempo. Olha aqui que versículo chave. Ele fez tudo apropriado ao seu tempo. Também pôs no coração do homem o anseio pela eternidade. Mesmo assim, ele, ou seja, nós, não consegue compreender inteiramente o que Deus fez. Até aqui. Eu estava meditando hoje na hora do almoço e analisando essa palavra. E a pergunta que eu fiz para Deus é: que tempo que Salomão está dizendo aqui? Ele fala sobre vários tempos. Tempo de amar, tempo de abraçar, tempo de deixar, de abraçar. E existem dois sentidos de tempo aqui nessa passagem, onde Salomão está querendo esclarecer, ele está querendo trazer o nosso entendimento. E existem dois tempos. O primeiro é o Cronos, o tempo Cronos. E o que é o tempo Cronos? O tempo calculável pelo homem. É o tempo cronológico, é aquilo que a gente consegue medir. Ou seja, dias, horas, minutos, meses, semanas. E existe o segundo tempo, que é o tempo de Deus, chamado tempo de Kairos. E o que é o Kairos de Deus? A definição para o tempo Kairos é o tempo oportuno, é o tempo certo, o tempo de Deus. Refere-se a um momento especial, é um tempo determinado por Deus, em que algo que é importante vai acontecer. É o tempo exato no calendário de Deus, é o tempo divino, o tempo favorável. E nessa noite eu declaro em nome do Senhor Jesus que o tempo favorável de Deus sobre a sua vida chega nessa noite em nome do Senhor Jesus. O tempo Kairos do Senhor chega para a igreja Nova Vida nessa noite. E eu tenho algo para dizer para você. Quando o tempo Kairos chega, não há nada que possa impedir. No tempo Cronos, nós temos o controle, nós podemos impedir determinadas coisas. Nós fazemos planos, planejamos tantas coisas, principalmente quando chega no fim do ano,
ou no início do ano, nós temos sempre a tendência de nos planejar. Sempre aquela listinha de planos para o ano inteiro. Vou emagrecer, vou me exercitar, vou arrumar um emprego novo, eu vou estudar, vou abrir uma faculdade, vou fazer um curso novo. Tantos planos. E esses planos, nós no tempo cronológico, o tempo do homem, nós conseguimos adiantar ou conseguimos retardar. Mas o kairós do Senhor, o tempo oportuno, o tempo favorável do Senhor, não há nada que possa impedir. Quando nós entendemos que estamos vivendo o kairós de Deus, não tem nada que possa impedir. Eu me lembro no início da nova vida, que foi a primeira vez que o Paulo mencionou essa palavra para mim, kairós. E bem no início da nova vida, os remanescentes aqui vão lembrar, que a igreja era bem pequenininha e como se foi o início da nova vida, né? Os pastores assumiram ali após o falecimento do pastor Acácio, e eu conhecia os meninos desde pequena. Eu já ia na igreja do pastor Acácio, louvava, tinha um relacionamento com o pastor Acácio através da vida do meu pai. O pastor Acácio sempre estava na casa do meu pai, porque meu pai na época fazia som para igrejas. Então eu conhecia os meninos e depois fazemos parte da mesma igreja. Foi passando o tempo, me casei com o Paulo, o Jefferson casou com a Daiane, e aí nós estávamos na nova vida. E eu me lembro até hoje, naquele domingo, quando eu olhei a vida do pastor Jefferson, um menino de tudo, rostinho de menino, jeito de menino, não te chamando de velho, pastor, porque eu também tô nessa linha do tempo. Mas eu olhava para ele assim, e eu não conseguia mais enxergar o Jefferson, o menino Jefferson, o amigo Jefferson, o cunhado Jefferson. Eu olhava ali, eu falava, Senhor, o que está acontecendo com ele? Parece que não é ele. E eu comentei com o Paulo, falei, Paulo, hoje eu senti tanta graça de Deus, eu senti tanta unção na vida do Jefferson, e algo que eu não vi, nunca tinha visto, ou eu nunca tinha percebido. E o Paulo virou para mim e falou assim, esse é o tempo kairós de Deus na vida do Paulo, na vida do Jefferson. E eu não entendia muito bem. Por que eu não entendia muito bem? Porque eu também não lia muito a Bíblia, não estudava muito a Bíblia até eu casar com o pastor. E aí eu fui entender que aquele tempo, aquele momento, naquele dia, eu entendi o kairós de Deus na vida do pastor Jefferson, que era aquilo que Deus tinha planejado, e o tempo cronos se alinhou com o tempo kairós. E isso pode acontecer na minha e na sua vida, sim. Através dos nossos planos, sim, podemos fazer planos. Cadê aqui? Eclesiastes 3:11. Ele fez tudo apropriado ao seu tempo. Ou seja, nós podemos sim fazer os nossos planos, mas tudo que eu e você vamos fazer, nós temos que consultar a Deus. Nós temos que pedir a Deus a direção. Não faça nada na sua vida tomado por emoções. Quem aqui alguma vez já tomou uma decisão tomada por emoção? Eu já tomei decisões tomadas pela emoção e me dei mal. Por quê? Porque não consultei a Deus. Ou às vezes a gente consulta a Deus, começa a orar, pedir a direção de Deus, pedir resposta de Deus, pedir direcionamento de Deus, mas não tem a paciência de esperar. Deus, Ele está ouvindo a sua oração. Ele está ouvindo o que você está pedindo e vai chegar o tempo certo da resposta de Deus para a sua vida. Então, não queira você ajudar Deus. Eu já fiz isso. Deus precisa de ajuda? Claro que não. Quem precisa de ajuda somos nós. Nós é que precisamos da orientação de Deus. Senhor, eu vou abrir esse negócio. Senhor, eu estou para tomar uma decisão muito séria na minha vida, que envolve o meu ministério, que envolve a minha família, que envolve a igreja. O Senhor está nesse negócio, espera Deus responder. Não vai fazer as coisas por você, sabe por quê? Porque a Bíblia diz que o nosso coração é enganoso. A própria palavra nos revela que o nosso coração é enganoso. Se o nosso coração é enganoso, você acha que o que você sente, que o que você pensa, a emoção que está em você, não vai te fazer reclinar para uma decisão ruim? Sim ou não? Você está comigo, amém? Porque a nossa tendência nas nossas emoções é fazer com que tudo dê certo ao nosso favor, ao nosso bem.
E principalmente no nosso tempo, porque a gente quer que as coisas aconteçam tão rápido, a gente quer aquela bênção, aquela decisão, que aquele algo que nós estamos buscando do Senhor venha com pressa, só que muitas das vezes você nem está pronto para receber aquilo que você está pedindo. Uma vez eu ministrei aqui e falei a respeito disso, que um pai, por exemplo, ele não vai dar um carro na mão do filho, sabendo que ele não está preparado para aquilo. Por quê? Se ele virar a esquina, ele pode bater no carro de alguém, ele pode atropelar alguém. Por quê? Porque não está pronto para aquilo, porque não está preparado para aquilo. E você acha que na nossa vida espiritual não é diferente? Deus, Ele conhece a intenção dos nossos corações. Ele sabe a causa, motivo, razão, circunstância, o porquê que você está pedindo. Abra a sua Bíblia em 2 Samuel, capítulo 2. Nós vamos ver aqui o exemplo de um homem de Deus que ele não tomou nenhuma decisão sem antes perguntar, sem antes consultar o Senhor. E eu admiro muito a vida desse homem, que é a vida de Davi. 2 Samuel, capítulo 2, nos diz assim: passado algum tempo, Davi perguntou ao Senhor: devo ir para uma das cidades de Judá? E o Senhor respondeu que sim. E Davi perguntou: para qual delas? Para Hebrom, respondeu o Senhor. Então Davi foi para Hebrom com as suas 2 mulheres, Ainoã de Jezreel e Abigail, viúva de Nabal, o carmelita. Davi também levou os homens que o acompanhavam, cada um com a sua família, estabeleceram-se em Hebrom e nos povoados vizinhos. E então os homens de Judá foram a Hebrom, presta atenção nisso. Então os homens de Judá foram a Hebrom e ali ungiram Davi, rei da tribo de Judá, informado de que os habitantes de Jabes de Gileade tinham sepultado Saul. Até aqui. Davi, quando ele procura o Senhor, ele consulta a Deus, ele já estava ungido rei de Hebrom. E para quem conhece Israel, já estudou sobre a geografia de Israel, considerando todo Israel, Hebrom era apenas 10% de que Davi ia governar, aonde ele ia reinar. Judá era os outros 90%. Só que Davi, ele não tem a ousadia, a audácia de, mesmo sendo já ungido rei, porque aqui Davi, ele não foi ungido rei do dia para a noite, não, ele foi ungido e levou anos. Lembra que ele foi chamado lá? Samuel chega, pede para chamar todos os filhos de Jessé. Você já conhece a história, vamos pular essa parte. Então aqui ele já está ungido, ele sabe que ele já está ungido, ou seja, ele já tem a propriedade de rei, ele já pode sentar no trono, ele já pode reinar. Só que ainda assim ele consulta a Deus: para onde eu devo ir? O que eu devo fazer? Percebe que Davi não toma nenhuma decisão sem antes falar com Deus, sem antes ter porque uma coisa é você consultar a Deus, amém? Outra coisa é você consultar a Deus e Deus te responder. Davi consulta e Deus responde. Ei, o que você tem pedido a Deus, Ele já te respondeu? Se Ele não te respondeu, por que você está tomando a decisão? Se Ele não respondeu ainda, por que você já tomou a decisão? Porque está arrependido agora? Preste atenção nisso. Davi pergunta, consulta ao Senhor, e aí o Senhor fala para Hebrom. Aí, quando você percebe que Hebrom vai ser o lugar menor, uma porcentagem menor de todo Israel, alguns podem chegar para você e falar assim: não, pastor Lucas, vai lá, você já está pronto, você é ungido, pode pegar esses 90% e reina sobre Israel. Davi consultou algum conselheiro? Não. Davi consultou algum amigo? Não. Davi consultou o chefe, general? Não. Davi consultou Deus. Porque quando nós queremos tomar alguma decisão, principalmente aqueles que são muito indecisos, vai chegar assim: pastora Daiane, eu devo tomar uma decisão assim, assim, assado? Aí a pastora vai me aconselhar, ela vai falar uma coisa. Aí eu chego: pastora Nayara, olha, eu estou tomando uma decisão assim, assado, o que a pastora acha? Só que aí a pastora Nayara vai falar uma coisa diferente da pastora Daiane. Concorda? Porque ninguém vai ter o mesmo ponto de vista que você. E aí Davi, ele não consulta ninguém, ele vai para Deus.
Porque se a gente fosse olhar com outros olhos, se Davi fosse, vamos imaginar que ele fosse soberbo e falar assim: eu vou tomar posse desse reinado, é meu, Israel é meu, Deus já me ungiu, então ninguém me segura. E vai lá a torcida dos 90%, vai mesmo, Davi, vai mesmo. Davi estava pronto? Davi ainda estava sendo forjado na presença do Senhor. Deus queria ver como que Davi seria com 10%. Ou seja, vamos ver a fidelidade de Davi em 10%, para depois eu dar os outros 90%. Você está pegando esse mistério? Você está entendendo o que Deus está falando? Seja fiel no pouco, porque se você for fiel no pouco, eu no muito vou te colocar. Mas como é que você vai já agarrar os 90% se você ainda não sabe nem dos 10%? Se você não consegue administrar nem nos 10%, por que você está querendo pegar 90%? Por que você quer pegar todo Israel, se você ainda não está pronto? Você pode estar ungido, você pode ter ali o respaldo, porque Davi tinha respaldo de Deus, porque ele já era ungido, já estava com a bênção na mão. Mas uma coisa, irmão, é eu ter a bênção na mão e saber administrar ela. Outra coisa é ter na mão a bênção e não saber nem o que fazer com ela. Não saber para onde eu vou, por onde eu começo, com quem eu falo. Você imagina governar Israel, um povo que era o povo de Deus, o povo escolhido de Deus. Davi entendia a responsabilidade que estava na mão dele. Querido, eu não sei qual é a decisão que você está para tomar, eu não sei que decisão você já tomou e talvez já esteja arrependido, eu não sei. Mas consulte a Deus antes de toda e qualquer decisão na sua vida. E se você já tomou uma decisão e se arrependeu, veste a capa da humildade. Qual é o problema? Todo mundo erra. Eu já errei. Você já errou, pastor Pedro? Já errou, pastor Lucas? Veste a capa da humildade, Senhor. Em nome de Jesus, eu estou aqui na tua presença, Pai, eu me arrependo. Eu tomei a decisão errada. Eu tomei a minha decisão tomada na emoção, tomada pelo rancor, pela tristeza, pela mágoa. Mas eu estou diante da tua presença, Espírito Santo, e eu te peço perdão e me orienta naquilo que eu devo fazer. Para onde é que eu vou? Eu continuo, eu retrocedo? Porque se tiver que retroceder, querido, para Deus abençoar a sua vida, por que você ainda está temente? Por que você ainda está inseguro? Por que você ainda está questionando? Tem no teu coração o questionamento: mas eu devo? Ai, mas eu vou me humilhar. Ai, mas fulano vai ver que eu... Você está preocupado com aquilo que Deus pensa a teu respeito, ou você está preocupado com aquilo que as pessoas pensam? Se você for tomar decisões baseado naquilo que pessoas vão pensar de você, você nem estaria aqui nessa noite. Se você fosse tomar decisões baseado no que fulano, no que ciclano, beltrano vai falar, você nem aceitaria Jesus, você não se reconciliaria com Jesus, você não estaria aqui nessa noite. E Deus tem algo, tem uma unção de renovo sobre a sua vida. A decisão que você quer tomar, a decisão que você já tomou e está no teu coração, talvez retroceder, reconsiderar. O Espírito Santo sopra no meu ouvido essa palavra: reconsidere. Oh, aleluia! Reconsidere, porque aquilo que o Senhor tem para você é maior do que você planejou, é maior do que você idealizou para a tua vida. Em 2 Coríntios, capítulo 2, versículo 9, nos diz isso: aquilo que o Senhor planejou para nós, aquilo que Ele preparou para mim e para você, é maior daquilo que eu e você possamos imaginar, que nós possamos sentir. Deus tem uma bênção sobrenatural para a sua vida, mas para você de ser impedimento naquilo que Deus tem para você. Aleluia. Quantas vezes a gente toma decisões, pastor Pedro, e já pensando naquilo que as pessoas vão pensar, sabe? A gente nem fez ainda, nem agiu, nem atuou ainda naquilo que realmente, de fato, nós queremos, e aí a gente já está pensando
no que as pessoas vão pensar. Quantas vezes nós dizemos sim e que na verdade era para dizer não. Se posicione nessa noite em nome do Senhor Jesus. Se posicione diante da presença do Senhor. Tome essa decisão de posicionamento. Deus, Ele vai abençoar a sua vida, Ele vai abençoar o seu caminho, mas priorize a vontade de Deus na sua vida. Lembra no início da mensagem, na introdução, que o tempo de Deus, o tempo Kairós, quando Ele entra com o tempo Cronos, não tem nada que possa impedir. Nada vai impedir a sua bênção de chegar quando está na vontade do Senhor, no tempo de Deus. Se levante em nome do Senhor Jesus. Queridos, renuncie o seu tempo para viver o tempo de Deus, sabe? Às vezes a gente está querendo no nosso tempo fazer da nossa força, da nossa vontade, do nosso jeito, das nossas próprias sabedoria. E aí a gente fica ali gastando tempo, sabe? Dando murro em ponta de faca. Não porque eu vou conseguir, não porque vai acontecer, não porque vai fazer. Pastor Pedro, vai, eu acredito, eu creio. O Senhor está me dando fé que vai acontecer. E aonde Deus entra em tudo isso? Aonde é que Deus está em tudo isso? Não vale a pena perder tempo. Não vale a pena perder tempo no tempo de Deus. Se o tempo de Deus chegou na sua vida e é nessa noite, não perca mais tempo. Não perca mais tempo com ressentimentos. Não perca mais tempo pensando que aquilo que o fulano vai pensar, que ele vai falar ou deixou de falar. Se alinhe nessa noite com o tempo de Deus. Feche seus olhos. Espírito Santo, Pai amado e Deus querido, eu quero te glorificar, Senhor, por esta palavra. A palavra não é minha, a palavra é tua. A igreja não é minha, a igreja é tua, Pai. E eu peço em nome do Senhor Jesus, que o Senhor nesta noite, Pai, possa abençoar vidas aqui. Todos que estão aqui presentes, ó Pai, possam estar alinhados com o tempo Cronos, o tempo do Senhor, o tempo Kairós, Pai. Em nome do Senhor Jesus, que o nosso tempo Cronos se alinhe com o tempo Kairós, Pai. E a tua bênção seja abundante sobre esta igreja, sobre cada vida aqui presente, ó Pai. Em nome do Senhor Jesus, que caia por terra todo impedimento, todo embaraço, toda confusão agora, Senhor, na mente, na alma, no espírito, em nome de Jesus. Está sendo dissipado agora todo poder maligno, todo poder das trevas, porque o Senhor entra nesse momento, Pai, com o teu tempo nas nossas vidas. O Senhor entra com a tua vontade sobre cada vida, sobre cada ministério, sobre cada negócio aqui, sobre cada família, Pai. E eu, na autoridade do teu Espírito, na autoridade do Senhor Jesus, eu abençoo a tua igreja, agora e para todos sempre, em nome de Jesus. A igreja comigo diz: glória a Deus. Se assente mais uma vez, mais um pouquinho. O pastor vai encerrar o culto. Eu quero glorificar a Deus pela sua vida, que esteve aqui nessa noite. Reflita sobre essa palavra, sobre aquilo que Deus tem, o tempo de Deus sobre a sua vida. E não perca mais tempo pensando naquilo que os outros vão pensar sobre a sua decisão. Porque quando o tempo de Deus, o tempo Kairós, se alinha com o tempo Cronos, não tem impedimento na sua vida. Amém? Operando Deus, quem vai impedir? Eu agradeço a oportunidade no nome do Senhor Jesus. Que palavra é essa, Nova Vida? Vamos tomar vergonha na cara? Bora? Bora esperar o tempo de Deus se alinhar com o tempo nosso? Que coisa linda, né? Pessoal, último recado, quem quiser ir com a gente no sábado às 10h30 da noite, a gente vai sair daqui da igreja, fazer aquela NVM, Nova Vida na madrugada, que não é madrugada ainda, é poucos lugares que a gente vai, meia-noite, 1h já está de volta já, dá para acordar cedo para vir para o café da manhã e participar da reunião de obreiros. Mas quem quiser ir, a partir das 10h30, 11h, estamos saindo daqui da porta da igreja, tá bom? Fique de pé, vamos terminar esse culto.
Glória a Deus. Que Deus continue abençoando a pastora Ariane. Tempo que eu não te ouvi, hein? Rapaz, faz uns 2 anos que eu não te ouvia pregar. Que glorioso ouvir uma palavra vinda do céu, irmãos. Uma palavra que você senta assim, apanha, e no final você fala assim: rapaz, eu queria apanhar um pouco mais. Não é não, Luquinha? É uma delícia. Senhor, obrigado por este culto, por essa festa, por esse conclave que participamos. Obrigado pelos hinos ministrados, pelo grupo de louvor. Obrigado, Senhor Jesus, pelas ofertas que entraram no dia de hoje, pelos dízimos. Obrigado, Senhor, por esta palavra que a Ariane trouxe para nós, Senhor. Que nós saibamos entender e esperar com paciência no Senhor, para que se alinhe, Senhor, o Kairos com o Cronos. Senhor Jesus, abra nossa mente, nos dá inteligência para isso, e que essa palavra não acabe aqui, que ela seja ruminada amanhã de dia, durante a tarde, durante a noite, até o próximo culto. Nós queremos ruminar esta palavra, degustar esta palavra, viver esta palavra, porque há um novo tempo chegando aqui, há uma nuvem de bênção vindo sobre nós. Queremos estar preparados psicologicamente, financeiramente, na saúde. Nós queremos estar prontos, Senhor, prontos, treinados para a batalha, treinados na guerra, treinados para demolir. Senhor Jesus, Senhor Jesus, queremos entrar e saquear o inferno para a tua honra e para a tua glória, em nome de Jesus. Estenda suas mãos assim, ó. Que o grande amor de Deus, que a graça de Jesus Cristo e a consolação do Espírito Santo seja com toda a nova vida, não somente hoje, mas para todo sempre. Quem recebe diz: uma igreja, uma família, para a glória. Deus abençoe. Aplauda o Senhor Jesus.